texto de hoje é sobre Daniel capítulo 2. E eu vou explicar esses versículos ponto a ponto. Versículo 1. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos, com os quais atribulou-se o seu espírito e o seu sono cessou. Então, enquanto dormia, Nabucodonosor, ele sofreu uma intervenção de Deus. Por causa dessa intervenção, Nabucodonosor perdeu o sono. Certo? Sonho. Os antigos consideravam os sonhos com temor, tratavam-nos como revelações de suas divindades e buscavam descobrir sua verdadeira interpretação. Deus se aproximou do rei Nabucodonosor por meio de um sonho, através de um sonho, porque, evidentemente, esse era o meio mais eficaz de impressionar a mente dele com a importância da mensagem transmitida, ganhar a confiança e assegurar a cooperação dele. Versículo 2. Então o rei ordenou que chamassem os magos, os astrólogos, os feiticeiros e os caldeus, tudo que é porcaria, para revelarem ao rei os seus sonhos. Então eles vieram, então o circo dele veio e se puseram perante o rei. Então o rei ele dispunha de agoureiros, de feiticeiros, e nós sabemos o quanto essas práticas e práticas semelhantes são condenadas pela Torá. A lei mosaica ordenava a pena de morte sobre os que praticavam magia negra. Certo? Confira os textos. Mas, para que seja considerado algo macabro, feitiçaria, não precisa ser magia negra. Essas coisas estão presentes na nossa sociedade de uma forma mais sutil. A feitiçaria antiga que havia por ocasião da entrada dos hebreus na terra de Canaã, a feitiçaria que existia no tempo de Samuel, de Eliahu, hoje também existe e tem outro nome: espiritismo. Espiritismo e religiões ou movimentos ou doutrinas afins. Versículo 4. Então falaram os caldeus ao rei em aramaico: Ó rei, vive para sempre, dize a teus servos o sonho, e nós mostraremos a interpretação. Aramaico. Do hebraico aramite, a família real e a classe governante do império eram caldeus do sul da Mesopotâmia e falavam aramaico. Portanto, não é de se surpreender que os cortesãos do rei falassem com ele em aramaico e não em babilônico, a língua da população nativa da Babilônia. Como os astrólogos tinham diferentes antecedentes, comunicaram-se em aramaico, idioma que todos entendiam. Daqui ao fim do capítulo 7, a narrativa inteira está escrita em aramaico. Esses seis capítulos tratam de questões de importância para as nações gentílicas do Oriente Médio, por isso que estão no aramaico, tendo sido escritas em idioma que todas elas conseguiam entender. Os 5 últimos capítulos, que é do capítulo 8 a 12, no entanto, voltam ao hebraico, porque tratam de assuntos de interesse especial para o povo escolhido. Vocês entenderam? Uma parte está em aramaico, outra parte está em hebraico, a parte que está em hebraico é que diz respeito aos interesses do povo escolhido. Verso 5.
O rei respondeu e disse aos caldeus: o assunto se foi de mim, eu não sei. Nabucodonosor ele simplesmente esqueceu do sonho. O assunto se foi de mim. Se vós não me fizerdes saber o sonho, com a sua interpretação, sereis cortados em pedaços, e as vossas casas serão feitas em um monturo. Uma coisa é certa: o sonho era tão importante para ele e seu império que a única prova da exatidão das interpretações era consultar os sábios para verificar se estes poderiam contar primeiro os sonhos. Então, Nabucodonosor ele raciocinava da seguinte forma: se os seus algoureiros não souberem que sonho ele teve, eles também não poderiam dar a interpretação do sonho. Aqui no versículo 5 nós temos um erro aqui, quando eu passei para o PDF, mas eu vou corrigir. Quem quiser o texto, entre em contato comigo e vai ter o texto corrigido. Bem bonitinho. O assunto me tem escapado. O sonho foi tirado do rei propositadamente para que os sábios não lhe dessem uma falsa interpretação. Então nós vamos ver que os sábios eles estavam tentando ganhar tempo com Nabucodonosor, porque não podiam dar o que ele queria. Despedaçados, literalmente desmembrados. Nabucodonosor disse que se eles não pudessem fazer o que ele queria, eles seriam desmembrados. Eles seriam cortados membro por membro. Vê 2 Macabeus 16, Joséfo, Antiguidades. Lá vocês vão ver que isso era comum na antiguidade. Tal crueldade era muito comum no mundo antigo. Os assírios e os babilônios eles eram famosos pela severidade e barbaridade com que tratavam seus ofensores. Nós vamos ver que Deus salvou Daniel, seus irmãos, seus amigos, e também poupou os algoureiros, por ocasião da intervenção divina. Versículo 13. E o decreto estabelecia que os homens sábios deviam ser mortos. E eles procuraram Daniel e seus companheiros para os matarem. Buscaram a Daniel. O rei e os próprios sábios não chamaram Daniel e seus 3 amigos, pois sua formação no que diz respeito à cultura babilônica, que também incluía o ocultismo, não estava completada. Então Daniel estava fazendo uma preparação para ser sábio, um sábio de Babilônia, alguém que era detentor do legado babilônico, da cultura, do conhecimento babilônico. Ele estava sendo preparado para isso, e por ocasião que Nabucodonosor teve o sonho, Daniel ainda não tinha completado a sua formação, ele e os seus companheiros. Versículo 16. Então Daniel entrou e desejou que o rei lhe desse tempo, para que ele revelasse ao rei a interpretação. Daniel foi ter com o rei. Visto que Daniel não tinha sido consultado previamente, ele não foi buscado de forma prévia, o rei deve ter julgado justo dar-lhe uma oportunidade. E seu contato prévio com esse jovem judeu cativo, com certeza, em seu contato prévio, que tem um erro em português, mas eu vou corrigir, em seu contato prévio com esse judeu cativo, com certeza Nabucodonosor tinha ficado impressionado positivamente com a sinceridade de Daniel. Então ele era fiel nas incumbências que lhe davam. A fidelidade prévia de Daniel nas pequenas coisas abriu portas para as maiores. Deixa eu só colocar isso aqui para poder mexer depois. Versículo 18. Para que eles desejassem as misericórdias do Deus do céu concernentes a este segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos homens sábios de Babilônia. Então, todos eles iam ser mortos. Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu. Então Daniel, ele raciocinou. Daniel, ele fazia parte de um povo que viu Deus descendo no monte e pegando fogo. Então Deus para ele era algo
Era não. É algo factual. Para Daniel, Deus era um fato, não uma utopia. E não podia ser buscado com agouros. E o conhecimento das coisas secretas de Deus não estavam com aquelas pessoas ali. Então Daniel sabia que se ele buscasse o seu Deus se manifestaria a ele e daria a ele o que fosse preciso para que ele se salvasse, que era o sonho e a interpretação do rei. Então, conforme Daniel capítulo 1, versículo 3 a 4, Daniel e seus companheiros eram da linhagem real e tinham conhecimento sobre as profecias e a Torá. Daniel ele era um rapaz culto. Ele foi levado muito jovem para a Babilônia, ele era de linhagem real. Foi dito que a linhagem real seria levada para a Babilônia. Isso é a profecia. Daniel fez parte disso. Eles sabiam que estavam na Babilônia como consequência de uma profecia sobre os 70 anos de cativeiro. Deus disse: todas essas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. E que jovens da linhagem real serviriam como eunucos no palácio do rei de Babilônia. Yeshayahu 39, verso 7. Sendo assim, Daniel sabia que Deus poderia intervir na situação, pois determinou o destino de seu povo. Daniel sabia que ele estava na corte, que estava no palácio de Babilônia por consequência da vontade divina. Aquilo foi Deus que determinou. E Deus também poderia mudar aquilo. Daniel bem disse: ao receber a revelação de Adonai, a primeira atitude de Daniel foi louvar o revelador de segredos. Um exemplo digno para todos que recebem bênçãos do Senhor. Porém, há um Deus no céu que revela segredos, como ele falou para Nabucodonosor. Entendemos que o Deus de Daniel explicou a Nabucodonosor. Entendemos que o que Daniel explicou a Nabucodonosor, me perdoe o erro de português, eu vou corrigir, era referente a um conhecimento ou saber que não existia entre os homens. Mas que se não vier pela intervenção de Deus, como era o caso do sonho da estátua, o que existe trata-se de uma contrafação obtida por meios macabros, satânicos. Então o que Daniel estava dizendo é o seguinte, que o futuro só Deus pode revelar e que ele, se for buscar de uma outra forma, com certeza é por meios macabros, meios satânicos. Certo? Nós temos práticas hoje impregnadas na nossa cultura, que são práticas macabras, como consultar cartas, como astrologia, como simpatias. Por exemplo, é um costume bem comum no Brasil, por ocasião do término do mês de dezembro, o mês pagão, para quem segue o calendário pagão e não siga, as pessoas irem pular onda na praia. É comum dizer, vai passar o fim do ano aonde? Isso é um costume pagão. Isso mostra. Se você faz isso, você não é uma pessoa convertida. A sua techuvaia não funcionou, não. Você tem que se converter. Certo? Deixa eu só colocar aqui o marcador para me saber onde é que está o erro de português para me corrigir. Pronto. Vamos prosseguir. Versículo 22. Ele revela as coisas secretas e profundas. Ele sabe o que há na escuridão e a luz que habita com ele. Trevas. Aquilo que o ser humano é incapaz de ver, apenas Deus pode revelar o futuro. Yeshayahu 46, versículo 8 a 10, diz isso. Apenas Adonai pode revelar o futuro. Vamos ver esse texto? Vamos ver esse texto. Está lá em Yeshayahu 46, versículo 8 a 10. Yeshayahu 46, versículo 8 a 10. Vamos ver esse texto. Eu uso a versão King James. Eu uso a versão King James e é a não corrigida, certo?
que é a mais fiel. 46. Salmo 46. Verso 8 a 10. Aqui. Lembra isto e refleti, homens. Trazei isto novamente à mente, vós, ó vós transgressores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, porque eu sou Deus, não há ninguém mais. Eu sou Deus, não há outro como eu. Declarando o fim desde o princípio, olha só que lindo. E desde tempos antigos as coisas que não estavam ainda feitas. As profecias são maravilhosas, dizendo: meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. Então Adonai, por ocasião do cumprimento de uma profecia, ele estará lá para garantir seu cumprimento. Meu conselho prevalecerá, afirma no eterno. Louvado seja o Senhor. Versículo 24. Então Daniel foi a Arioque, a quem o rei tinha ordenado que destruísse os homens sábios da Babilônia. E ele foi e lhe disse: não destruas os homens sábios de Babilônia. Apresente-me perante o rei e eu revelarei ao rei a interpretação. Que atitude nobre! Não mates os sábios. Os ímpios não sabem o quanto devem aos justos, contudo, com frequência, os ímpios se ridicularizam e perseguem aqueles a quem deveriam agradecer pela preservação de sua vida. O livro de Apocalipse diz que os ventos do céu, que os eventos apocalípticos, eles são contidos para que os seus servos sejam selados. Veja só, Deus é maravilhoso. Ele quer que as pessoas se arrependam. Não mates os sábios. E isso em função dos seus. Isso em função dos seus. Não mates os sábios. Os ímpios não sabem o quanto devem aos justos. Né? Versículo 25. Então Arioque trouxe Daniel perante o rei apressadamente e desta forma lhe disse: eu encontrei um homem dos cativos de Yehuda que fará conhecida ao rei a interpretação. Então ele tomou para si a glória, o crédito. A posição de Arioque do palácio dependia do favor do rei, por isso tomou todo o crédito para si mesmo. Versículo 26. O rei respondeu e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Ele olhou Daniel de cima a baixo e de baixo para cima e disse: és tu capaz de dar-me a conhecer o sonho que vi a sua interpretação? Como quem diz assim, você vai fazer isso? Entendemos aqui que o rei achava que Daniel era menos capaz que os seus magos, astrólogos, adivinhos e encantadores, pelo fato de ser um cativeiro hebreu. Então Nabucodonosor olhou para Daniel com desprezo e disse: você é capaz de fazer o que eu pedi? Ele pensou que Daniel não estava à altura, não tinha sabedoria, não era capacitado como seus agoureiros. Versículo 27. Daniel respondeu na presença do rei e disse: o segredo que o rei exigiu não podem os homens sábios, os astrólogos, os magos e os adivinhos mostrar ao rei. Daniel disse que o que Nabucodonosor queria não podia ser obtido por meios desse mundo. E eu volto a dizer, se algo é feito de forma semelhante é porque é por meios macabros. Daniel estava explicando ao rei que o conhecimento acerca do futuro não existe como uma ciência ou prática humana, tal como se praticava pelos sábios da Babilônia, tal como se faz hoje. Hoje nós temos a mediunidade,
que é a feitiçaria moderna, que apenas é a feitiçaria antiga sobre um disfarce mais sutil. Versículo 28. Porém, há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões de tua cabeça sobre tua cama são estes. Aqui tem um erro de português, mas eu vou corrigir. Só um minuto. Só um minuto. Okay. Prossigamos. Verso 28. Pois nos últimos dias entendemos que Deus deu a Nabucodonosor conhecimento sobre o fim do mundo. A estátua que Deus mostrou a Nabucodonosor não era outra coisa senão um modelo didático para ensinar a respeito do fim do mundo. E eu sei o que isso quer dizer. Eu conheço a interpretação muito bem. Quanto a ti, ó rei, os teus pensamentos adentraram a tua mente sobre a tua cama, o que deverá acontecer doravante, e aquele que revela segredos faz-te conhecer o que acontecerá. Então, à medida que Daniel ele explicava a Nabucodonosor, falava a ele, as imagens vinham na cabeça de Nabucodonosor, ele ficava recordando do sonho e fazendo as associações com o que Daniel falava para ele. Então aquilo ali foi para ele algo assombroso. Acontecer doravante e fazer-te conhecer o que acontecerá. A estátua mostra, de forma didática, a sucessão de reinos até o término do tempo da ira. Veja, o tempo da ira é um conceito. Certo? É um estudo mais aprofundado. A estátua de Nabucodonosor, ela mostra todos os impérios e a destruição deles e o estabelecimento do reino de Deus. Porém, quanto a mim, este segredo não me é revelado por qualquer sabedoria que eu tenha mais do que qualquer vivente, mas por causa dele se fará conhecida a interpretação ao rei. E para que tu possas conhecer os pensamentos do teu coração. Então Daniel disse, o que eu estou te dando não vem de mim, foi Deus que me deu. Antes que Daniel dissesse mais qualquer coisa ao rei, ele exaltou a Deus, explicando que ele não saberia o sonho pela sua própria sabedoria ou que esse conhecimento pudesse ser aprendido pelos viventes, mas somente porque Deus o havia revelado. E para que tu possas conhecer os pensamentos do teu coração. O sonho da estátua foi dado a Nabucodonosor com uma finalidade. Para que servia aquilo? Por que Deus fez aquela intervenção em Nabucodonosor quando ele estava dormindo? Deus usou o maior rei pagão da atualidade, do tempo de Daniel, para exaltar o seu nome acima de todas as superstições babilônicas e tirar Daniel e seus amigos daquela situação e converter Nabucodonosor. Satanás estava usando Nabucodonosor para oprimir Daniel e seus companheiros a fim de lançar desprezo sobre a verdadeira adoração. Tu, ó rei, viste e observaste uma grande imagem. Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti e a sua forma era terrível. Versículo 31. Em seu sonho, Nabucodonosor viu a estátua e olhou para ela, vendo que a mesma era de aspecto assombroso. Com isso, Adonai queria impressionar sua mente, pois a estátua era um modelo didático. O modelo didático é algo que é usado para ensinar. Deus é um grande pedagogo. Na verdade, ele é o maior de todos eles. 32. A cabeça desta imagem era de ouro fino, e seus seios e seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze. A forma como Daniel descreve os metais da estátua mostra que ele viu de forma perfeita o que Nabucodonosor viu em seu sonho. Deus deu a Daniel o sonho de Nabucodonosor na íntegra e a sua interpretação. Na íntegra. Os dois tiveram o mesmo sonho. E Deus usou Daniel para mostrar a Nabucodonosor o futuro.
Suas pernas de ferro, seus pés parte de ferro e parte de barro. Vaso ou pedaço de barro, em vez de barro em si, do qual se formam objetos, como barro de oleiro ou cerâmica. Versículo 34. Tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés, que eram de ferro, e os quebrou em pedaços. Foi cortada sem mãos e os quebrou em pedaços. Aqui a expressão sem mãos mostra que foi uma intervenção de Deus. A expressão cortada sem mãos mostra que a intervenção da pedra, quebrando e esmiuçando sobre o mundo, trata-se de uma intervenção de Deus. Em Daniel 1, versículo 2, a expressão ele levou para a terra de Sinar é uma referência à torre construída por Nimrod em desafio a Deus e também um meio de escapar de um dilúvio. Então Nimrod e seus seguidores construíram um zigurate para desafiar a Deus, para se juntar sob um único propósito. Interessante isso. Eles estavam tentando unificar o mundo. Isso não é familiar? Por causa disso, Adonai interveio na construção da torre de pessoas rebeldes e Nimrod, como diz a tradição oral judaica, teve um fim terrível nas mãos de Sete. A pedra cortada sem mãos é uma referência à afronta que Satanás, quando ainda disseminava a rebelião entre os seres celestiais, fez a Adonai intervindo na terra antes dele, resultando disso um mundo no qual viviam os dinossauros. Vou explicar isso. Deus, ele tinha plano para essa região do universo, para essa galáxia e para esse sistema solar aqui. Satanás, ele sabia que Deus iria fazer uma intervenção. E aí ele veio antes de Deus intervir aqui, neste sistema solar, neste planeta, e simplesmente ele desencadeou algo, ele fez algo que resultou no mundo no qual viviam os dinossauros. Para pôr fim a isso, Adonai fez vir uma grande pedra, um meteoro, cortado sem mãos, e destruiu os dinossauros. Deus, ele fez com que um projétil acertasse esse planeta e colocasse um fim naquilo que Satanás fez. Depois disso, muito tempo depois disso, Deus, ele interviu e colocou o homem no jardim do Éden, como nós conhecemos lá em Bereshit. Interessante, não é? Tanto a destruição da torre de Nimrod, como levou para a terra de Sinar, como a destruição do mundo dos dinossauros, como a pedra cortada sem acerto de mãos, o meteoro, o projétil, são lembradas aqui mediante a inspiração no livro de Daniel, para fazer Satanás entender que Adonai, ele é Adon Olam, ele é Senhor do universo, Deus é quem manda em tudo. Então foi um recado para ele. Está lá sob inspiração, refletiu sobre isso e os quebrou em pedaços. Agora preste atenção, existe um paralelo entre e os quebrou em pedaços, referente à pedra, e o quarto reino de ferro, que quebra em pedaços e subjuga todas as nações. Existe um paralelo. Certo? A pedra quebrou os reinos em pedaços. E o quarto reino de ferro quebra em pedaços e subjuga todas essas coisas. Veja, existe um paralelo. Tanto a pedra quebra em pedaços, como o ferro do quarto reino quebra em pedaços. Como é que o Império Romano dominou? Através de quê? Da guerra e subjugação. Nós entendemos também que Deus irá usar
o seu povo, isso está lá em Joel, um povo que surge como a luz da aurora, né? Despontar da aurora, que tem adiante de si o jardim do Éden, mas atrás de si nada persiste. Está lá em Joel. Deus ele vai usar o seu povo nos últimos anos do tempo da ira, do encerramento do tempo da ira, para impor a sua vontade no mundo, a sua lei no mundo, juntamente com as pragas. O povo de Adonai nos últimos anos do tempo da ira serão mensageiros do fim do mundo. Isso será dado a eles no tempo destes reis. No tempo destes reis. Veja, é hoje. É no tempo da ira que nós estamos vivendo. A pedra cortada sem mãos, além de referir-se pela inspiração ao cataclismo enviado por Adonai, que colocou um fim nos dinossauros, representa a mensagem do terceiro anjo. Por que representa a mensagem do terceiro anjo, capítulo 14? Porque a mensagem do terceiro anjo é a última advertência dada à humanidade. Deus está dizendo o seguinte na mensagem do terceiro anjo: a verdadeira religião através de nós. Deus estará dizendo através do seu povo nos anos finais do tempo da ira: a única religião que existe é a minha. Se você não tiver a minha religião, as pragas serão derramadas sobre você. Versículo 35. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços, juntamente, e tornaram-se como a palha das eiras do verão. O que isso está dizendo aqui? Isso está dizendo que todo o legado pagão será destruído, que a idolatria será destruída por esse povo que varre e consome como fogo. E o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles, e a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte e preencheu a terra toda. Da mesma forma que o quarto animal de Daniel 7, preste atenção, e o reino de ferro devorava e quebrava em pedaços, a pedra cortada sem auxílio de mãos esmiuça e quebra a estátua. A linguagem é semelhante para dizer que vai ser da mesma forma. Deus vai usar o seu povo para impor a vontade no mundo. Para impor a sua vontade no mundo. Deus vai usar o seu povo para impor a sua vontade no mundo. Que representam todos os reinos do mundo e seu legado, atingindo aí seu ponto mais fraco, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então Deus ele vai usar o seu povo nos anos finais do tempo da ira para impor a sua vontade ao mundo. Veja o texto de Daniel e vocês vão tirar a conclusão por si só. A pedra quebra e esmiuça, o reino de ferro quebra e esmiuça, o quarto animal também faz a mesma coisa. E o reino de Deus, além de quebrar e esmiuçar, ele destrói todo o legado. É um paralelo. Nós aprendemos as escrituras com paralelos. Quem era o cordeiro sacrificado no Beit HaMikdash? Às 9 da manhã e às 3 da tarde. Quem era? Mashiach e Yeshua. Paralelos. Paralelos são importantes. Então, assim como todos os reinos representados pelos metais da estátua e pelos pés em parte de ferro, de oleiro e parte de ferro, assim como todos os reinos representados pelos metais da estátua e pelos pés em parte de ferro, de oleiro e parte de ferro conquistaram pela guerra, a pedra cortada sem auxílio de mãos também é um reino que conquistará pela guerra. Isso é interessante. Está dizendo, é o que o livro de Daniel diz. O paralelo ele mostra isso. Certo? Ele mostra isso. Vamos prosseguir. Dessa forma, a pedra que representa a mensagem do terceiro anjo trata-se de um povo
que é o remanescente de Israel, que será usado por Adonai no fim, né, no final do tempo da ira, para impor sua sagrada lei ao mundo. É uma coisa bem simples, isso está lá em Apocalipse 13. Satanás ele vai usar o falso sistema de adoração, a coligação Gog e Magog, para impor sua vontade no mundo mediante decretos e leis. E Adonai vai usar o seu povo e as pragas para impor a sua vontade e reivindicar o seu direito. É o direito dele. Entendem? Este é o sonho e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Como Daniel relata, o conhecimento concernente ao futuro não pode ser aprendido, pois apenas Adonai pode conceder. Versículo 37 a 38. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te deu um reino, poder e força e glória, e onde quer que habitem os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, ele os entregou em tua mão e te fez governar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Foi dito pelo profeta Jeremias concernente à Babilônia: Eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, e Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, e contra os seus habitantes, e contra todas estas nações ao redor, e as destruirei completamente, e as farei o assombro, o assobio e desolações perpétuas. Nabucodonosor era a personificação do Império Neobabilônico. As conquistas militares e o esplendor arquitetônico de Babilônia se deviam, em grande parte, às suas proezas. Ele era um prodígio militar, Nabucodonosor. Usou-se ouro em abundância para embelezar a Babilônia. Heródoto descreve com profusão de termos o esplendor de ouro nos vários templos sagrados da cidade. A imagem do seu Deus, seu trono, a mesa e o altar eram feitos de ouro. O profeta Jeremias compara a Babilônia a uma taça de ouro. Versículo 39. E depois de ti, levantar-se-á outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual assumirá o governo de toda a terra. Depois de ti se levantará outro reino. O fato de que um reino viria após a cabeça de ouro de Nabucodonosor indica que a cabeça também representava um reino, que incluía Nabucodonosor, que vai de 3.237 a 3.280, e vários governantes neobabilônicos menores que se seguiram a ele, 3.280 a 3.303. Esse segundo reino da profecia é, às vezes, chamado de Império Medo-Pérsia porque começou como uma coligação da Média e da Pérsia. Ele incluiu o mais antigo Império Medo e as novas aquisições do conquistador persa Ciro. Em 3.289 ou 3.292, Ciro, que tinha se tornado rei da Pérsia como vassalo do Império Medo, derrotou as Tíades da Média. Assim, os outrora subordinados persas se tornaram o poder dominante no qual havia sido o Império Medo. Mas o prestígio da Média refletiu-se na frase medos e persas, como mostra o texto. Gente, essa história está nos livros, eu só estou repetindo aqui. Aplicada aos conquistadores da Babilônia nos dias de Daniel e mesmo depois. Está lá em Esther 19. Anos antes, sob inspiração divina, o profeta Israel escreveu a obra de Ciro, antes de Ciro nascer. O último rei do Império Persa foi Dario III Codomano, que foi derrotado por Alexandre nas batalhas de Grânico, 3.508, Iso, 3.509 e Arbela ou Galgamela, 3.511. Inferior ao teu. Esta inferioridade, representada pelo valor decrescente dos metais, os metais da estátua, eles decresciam em valor. Você tem ouro, tem prata, tem bronze, tem ferro. Poderia se referir à glória de sua capital, ao fino ouro. Foi comparado à Babilônia. Ou melhor, Babilônia foi comparada ao fino ouro. Babilônia é lendária. Cultura e especialmente dignidade moral, à medida que os governantes humanos se tornaram progressivamente mais corruptos, arrogantes e rebeldes contra Deus.
Então foi decrescendo, né? Um terceiro reino. A palavra hebraica para a Grécia é Yavan, que é o nome de um dos filhos de Jafé. Quando se pensa na Grécia Antiga, visualiza-se principalmente a era áurea da civilização grega, sob a liderança de Atenas, no quinto século. Esse florescimento da cultura grega aconteceu após um período de maior esforço unido das cidades-estado autônomas à exitosa defesa da Grécia contra a Pérsia por volta da época da rainha Esther. A denominação Grécia, de Daniel 8:21, não se refere às cidades-estados autônomas da Grécia clássica, mas ao reino macedônico posterior que conquistou a Pérsia. A Macedônia, uma nação consanguínea situada ao norte da Grécia propriamente dita, conquistou as cidades gregas e as incorporou pela primeira vez em um estado forte unificado. Alexandre o Grande, depois de ter herdado de seu pai o recém-expandido reino grego-macedônico, se pôs em marcha para estender o domínio macedônico e a cultura grega em direção ao Oriente e venceu o Império Persa. De bronze. Os soldados gregos se distinguiam por suas armaduras de bronze. Seus capacetes, escudos e machadinhas eram feitos de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O Império de Alexandre foi conhecido por sua vasta extensão, mas toda a terra não se refere à totalidade do planeta, nem significa o mundo conhecido de então. Os impérios de Daniel 2 eram aqueles que controlavam a terra de Israel. A história registra que o poder de Alexandre se estendeu sobre Macedônia, Grécia e o Império Persa, incluiu o Egito e se expandiu pelo Oriente até a Índia. Foi o império mais extenso do mundo até aquela época. Versículo 40. E o quarto reino será forte como ferro, assim como o ferro quebra em pedaços, se subjuga todas as coisas. E como o ferro que quebra tudo, ele quebrará em pedaços e ferirá. Quarto reino, versículo 40. Esta não é a etapa posterior quando o Império de Alexandre se dividiu, mas o império seguinte, que é Roma. Pense na sequência dos metais, que fica fácil. Que conquistou o Império Macedônico? Daniel representa as monarquias helenísticas, as divisões do Império de Alexandre por meio dos 4 chifres do bode que simboliza a Grécia, em Daniel 8:22. O chifre do bode notável era Alexandre. Os 4 que saíram depois, seus generais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Não por um animal separado, comparar com as 4 cabeças do Império, comparar com as 4 cabeças do leopardo, né? Desde então, após conquistar Cartago e dominar o Mediterrâneo Ocidental, Roma primeiro dominou, depois absorveu um a um os 3 reinos que restaram dos sucessores de Alexandre. E assim tornou-se o poder mundial seguinte, depois do Império de Alexandre. Esse quarto império foi o que mais durou e o mais extenso dos 4, sendo que no segundo século da era cristã estendia-se desde a Grã-Bretanha até o Eufrates. Será forte como ferro. Entre 3670 e 3812, Roma conquistou os reinados gregos nos quais o Império de Alexandre foi dividido. Roma foi o mais forte e o que durou mais dos reinos representados na estátua de Daniel. Dessa forma, Roma conquistou seu território pela força ou pelo medo que inspirava seu poder armado. Versículo 41. E enquanto tu viste os pés e os dedos, par de barro do oleiro e par de ferro, o reino se dividirá. Porém haverá nele a força do ferro, visto que tu observaste o ferro misturado com o barro lamacento. O reino será dividido. O imperador romano Constantino dividiu o império em 2 partes, o ocidental e o oriental. A parte ocidental, que é a capital Roma, caiu perante os bárbaros e foi dividido nos vários países da Europa, diferentes em poder. A parte oriental do Império Romano continuou como o Império Bizantino, conquistado pelos muçulmanos em 5.295, Barro de Lodo. No quinto século depois de DC, Roma tinha perdido sua força e tenacidade de ferro, e seus sucessores eram fracos como a mistura de barro com ferro, como ele mostra, na interpretação da estátua. Haverá nele alguma coisa de detrimento do ferro. Com relação às poderosas monarquias dos francos e visigodos
e os reinos dependentes dos suevos e burgúndios, tem-se que esses reinos bárbaros diferiam grandemente em poder militar. Enquanto tu viste o ferro misturado com barro no maceto, eles irão se misturar à semente de homens, porém eles não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Misturar-se-ão com semente humana. Muitos comentaristas aplicam isso aos matrimônios da realeza. Podem também se tratar de uma indicação geral de migração de população, mas que mantém vínculos com o nacionalismo. Não se ligarão. Tentativas de unir em um império as diferentes nações que surgiram do quarto poder fracassaram. Temporariamente algumas partes se uniram, mas a união não se provou pacífica ou permanente. No final, Satanás conseguirá uma união temporária de todas as nações, né? Isso vai acontecer de novo. Está lá em Apocalipse 17, versículo 12 a 18, e Apocalipse 16, 14. Mas será breve, e num curto período os elementos que a compõem se voltarão um contra o outro. 44. E nos dias destes reis, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos e permanecerá para sempre. Então Daniel ele coloca que o reino de Deus, representado pela pedra, ele também quebra e esmiuça. A linguagem aqui, quebrar e esmiuçar, se refere à questão da guerra, do poder bélico. Como o remanescente de Israel vai se tornar um poder bélico nos últimos dias do tempo da ira, eu não sei. Mas, assim como nossos irmãos, olhando para o Mar Vermelho, esse problema vai ser resolvido, certo? Nos dias destes reis, Adonai levantará um povo encabeçado pelo remanescente de Israel, que irá se opor de forma armada. Veja só, Adonai levantará um povo encabeçado pelo remanescente de Israel, que irá se opor de forma armada ao mundo unido e ao falso sistema de adoração. Esse povo, que se tornará um exército, irá destruir a idolatria do mundo. Finalmente, a estabilidade e a imutabilidade virão quando o próprio Deus, no final do tempo da ira, estabelecer seu reino, que jamais será destruído. Só é vocês fazerem os paralelos que vocês conseguem entender a profecia. Façam direito, porque a Torá ela se interpreta. Tá certo? Então é isso. Deus vai suscitar um povo. Esse povo vai ser encabeçado pelo remanescente de Israel. E através desse povo, Deus... O que é o remanescente de Israel? O povo judeu. O povo judeu. Então, esse remanescente, ele vai impor a vontade de Deus no mundo. Vai impor a lei de Deus no mundo, juntamente com as pragas que Deus vai enviar. E isso vai acontecer por ocasião da vinda do Melech HaMelahim, né? Que é do nosso mestre Yeshua Hanatzari. Ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Adonai mostrou a Nabucodonosor um sonho, em sonho, o fim do mundo, certo? Usando um modelo didático de um estado. Interessante isso. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face, adorou Daniel e ordenou que lhe oferecesse uma oferta de aromas suaves. É um texto muito extenso. Você tem que entender de história, você tem que entender de geopolítica e dos eventos atuais para você fazer associações. E é claro, você tem que clamar àquele que concede essas coisas, que é Adonai. Se clame a ele que ele vai dar o entendimento disso aí, mas está aqui no texto. O texto está com os erros de português, aquele que me foi dado também será passado. 46. O rei se inclinou, do aramaico Segad. A palavra que normalmente parece indicar adoração verdadeira. Segad é usado no capítulo 3. No capítulo 3, Segad é usado no capítulo 3 para descrever a adoração à imagem de ouro exigida pelo rei, mas recusada pelos hebreus. Então,
Nabucodonosor pensou que Daniel era um deus, porque Daniel sabia de coisas que não eram reveladas aos homens, e só o Deus Todo-Poderoso poderia revelar. Aparentemente, o rei tentou tratar Daniel como se fosse divino. Compare aí com Atos 14, versículo 18, para vocês verem. Embora louvasse o Deus de Daniel. Então ele, era a cabeça dele, fazer o quê? Versículo 47. O rei respondeu a Daniel e disse: bem a verdade é que o seu Deus é um Deus de deuses, e um Senhor de reis, e um revelador de segredos, visto que pudeste revelar este segredo. Então, como eu falei para vocês, à medida que Daniel explicava a Nabucodonosor, as imagens ficavam vindo na cabeça dele, ele ficava lembrando do sonho. E ele viu coisas também que podiam ser entendidas entre eles dois. Aqui está uma conversa entre duas pessoas que viram a mesma coisa. Não está tudo na íntegra aqui, não. Nabucodonosor viu a volta de Cristo. Nabucodonosor viu o fim do mundo. Nabucodonosor viu o remanescente de Israel impondo a lei de Adonai no mundo. Certo? Nabucodonosor, que chamava seu principal deus Marduk, de Senhor dos deuses, reconhece que o Deus de Daniel é infinitamente superior a qualquer dos deuses babilônicos. Então Nabucodonosor, ele disse que a adoração de Daniel era melhor, que o Deus de Daniel era melhor. O rei, ano a ano, recebia novamente seu reinado de Marduk no festival de um novo ano. Embora fosse imperfeito o conceito de Nabucodonosor sobre o verdadeiro Deus, ele teve prova irrefutável de que o Deus de Daniel era infinitamente mais sábio do que todos os sábios de Deus, todos os sábios e deuses da Babilônia. Então Deus mostrou a Nabucodonosor que tentou humilhar Daniel, que a adoração de Daniel, que o sistema de adoração ao qual Daniel era devoto, era superior. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, como eu falei para vocês, isso é um texto muito grande, é um texto difícil, certo? Ele está aqui explanado. Basta vocês colocarem os olhos e orar que vocês vão entender.